Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio. Ele dedica a vida a traduzir espiritualidade em relações reais, maturidade, responsabilidade e reconciliação. É um pensador prático e profundo que compartilha caminhos de transformação a partir da fé, da dor e do amor. Com vocês, o pastor Paulo Borges Júnior. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. E a pergunta hoje é muito simples. Como evoluir espiritualmente num tempo em que o amor parece esfriar? Para falar sobre isso, a gente vai receber o pastor Paulo Borges Júnior. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, graças a Deus. Obrigado por esse privilégio aí. Um abraço para todos aí. Ana, uma honra poder estar aqui. Olha, a honra foi receber e me encaixar na sua agenda. Que coisa boa ter você Legal, aqui. Eu sempre ouço me sentindo você. muito honrado pelo povo que você fala e as pessoas e o trabalho que você faz. E eu acho que as pessoas, você fala de espiritualidade, Paulo, de uma forma positiva, de uma forma prática. Porque eu vejo muita gente falando teoricamente bonito, mas não vejo falar da prática. E isso me encanta. Então, hoje é um episódio que eu estou aqui disposta a aprender muito com você, com a sua sabedoria e com a sua prática religiosa. Tá? Para começar, meu querido, como é que um engenheiro civil vira pastor? Em que momento essa vocação, se a gente pode assim dizer, chamou e você obedeceu? A sua pergunta é muito interessante, porque você tocou numa coisa que é parte essencial da minha vida. Quando eu cresci num ambiente muito religioso, mas que não me dava respostas espirituais. Eu não via muita Entendi. Congruência, assim. Eu estava vendo que tinha muita liturgia, mas tinha pouca essência e muito conflito. E aí, aos 14 anos, eu entrei assim, em conflito total. E tive uma experiência, uma vivência com Deus, assim, numa perspectiva espiritual mesmo, sem nenhum tipo de rito, uma coisa de iluminar, de revelação. Como é que foi isso? 14 anos? 14 anos de idade. Pra você ter uma ideia, com 14 anos de idade, eu já tinha sido expulso de todas as escolas que eu frequentava. Jura, E Paulo? era filho de um presbítero da igreja. Então era um conflito para meu pai. Meu pai Nossa. era o conselheiro dos jovens e o filho dele era a causa da oração de todas a membresia. Por causa disso, porque eu não tinha problema com Deus. Eu tinha problema com a forma como ele estava sendo apresentado. Entendi. E aí, como foi uma coisa muito forte, eu falei, eu quero servir a Deus. Mas eu queria muito fazer engenharia. Aí eu fui falar com meu pai. Falei, pai, eu estou com um dilema. Eu faço engenharia ou eu faço teologia? Ele falou, meu filho, o que você decidiu, eu te apoio. Era a última coisa que eu não queria ouvir dele, porque eu queria que ele resolvesse para mim. Até para culpar ele depois, né, Paulo? Aí, desde esse dia, eu tomei uma decisão de engenheiro, lógica. Eu falei assim, se eu fizer engenharia, eu consigo fazer teologia. Se eu fizer teologia, eu nunca mais faço engenharia. Verdade.
Então eu coloquei nessa ordem. Eu fui fazer minha engenharia e tal. Depois que eu terminei, eu fui discernir a engenharia espiritualmente. E eu acho que esse é um raciocínio construtor. Porque Jesus, um dos exemplos que Jesus fala de sabedoria é do engenheiro construtor, É verdade. que fundamenta. Então, a sabedoria não está no engenhar construtivo, está no engenhar fundamentar. Então, a sabedoria da engenharia não está na capacidade construtiva, mas na sensibilidade de fundamentar bem o que você vai construir. E aí, quando ele coloca o fundamento, você tem opções construtivas. Você pode construir o que quiser, mas qualquer coisa que você vai construir, qualquer estilo, verticalizado, o que for, tem uma coisa que é essencial a qualquer modelo construtivo: o fundamento. Então, a espiritualidade não é uma alternativa espiritualista. E aí nós estamos levando a espiritualidade para o lado do rito, da liturgia, das práticas, das devoções, sendo que a verdadeira espiritualidade está no fundamento, naquilo que é essencial, aquilo que é o invisível. Então, um engenheiro entendeu que a espiritualidade não era importante nem necessária, era essencial. E aí eu trato a espiritualidade como uma coisa essencial. Agora, as práticas espirituais, os modelos, os ritos, as liturgias, elas são alternativas. E tem várias. Pronto. Mas é essencial. Então, a espiritualidade não é uma opção, é uma decisão. Eu posso optar, construir na rocha ou na areia, mas eu vou ter que viver as consequências das minhas opções. Então, se qualquer opção que eu fizer, descumprindo, desrespeitando uma condição que é essencial, isso tanto pode dar certo como pode entrar em colapso. Todo mundo, quando escolhe a si mesmo. Mesmo que inconsciente. Qualquer coisa, ele está escolhendo a si próprio. Ele está escolhendo aquilo que agrada, que satisfaz ou que protege. Agora, as leis humanas, as leis rituais, as leis espiritualistas, as leis devocionais, são leis de comportamento. Agora, existem leis que são essenciais. A lei da gravidade, a lei da eletricidade, a gente não escolhe. Faz Se eu parte desrespeitar, do eu vou tomar um universo. choque. Se eu pular, eu vou cair. Então, espiritualidade não é opção, Engraçado, você está falando é uma coisa, decisão. você fala que é decisão. Eu costumo dizer que é condição. Condição exata. Você É uma pode condição escolher a essencial. religião, Pronto. mas você, mesmo não tendo, você tem espiritualidade. Exato. Se vai desenvolver ou não, Pronto. aí é Mas ela opção. está lá, latente. Ela está lá, Eu até exatamente. falo como engenheiro. Tudo que você gasta numa construção, se você parar, você perde. Mas tudo que você gastou no fundamento, se você parar, está lá. Então, tudo que você investiu na fundamentação, no que é essencial, não se perde. Uhum. Então, se eu fui lá e fiz um fundamento de uma casa, talvez eu nunca construa, mas se vier alguém depois de mim, vai usar o fundamento que ele não se perde. Agora, tudo que eu construí, se eu usar mal ou bem, se eu manter bem ou mal, aquilo tem um custo de manutenção. Eu creio que hoje, talvez, o grande desafio do povo brasileiro é que nós fomos estimulados a trabalhar a viabilidade e não a sustentabilidade, a sustentação. E hoje, Ana, até quando se fala de sustentabilidade no Brasil, tem muita gente achando que está falando de sustentabilidade e só está falando de uma viabilidade sofisticada. É verdade. É verdade. Queria que você explicasse mais isso, que eu acho que as pessoas não se dão conta, né? Tá todo mundo vendo a copa das árvores, Isso, mas não tá vendo a raiz, isso. né? Porque quando você olha para a árvore, você, nossa, que linda, mas você não tá vendo a raiz dela, que faz se ela vai durar, se ela não vai durar. Bom, aí agora falando daquilo que é o nosso trabalho aqui, Uhum. certo? Esse trabalho alma e espírito. Nós estamos aqui num ambiente aqui que é uma lâmina muito fina. Isso aqui é uma conexão plena, que Uhum. tem que ser. Qualquer equívoco vai gerar danos muito. Se a alma não perceber a sua espiritualidade de forma essencial, ela vai sofisticar o rito, achando que com isso ela está dando sustentação, não, ela só está onerando o processo. E está distanciando Pronto. mais, Aí ela né? está ficando cada vez mais longe, custando cada vez mais caro,
Por exemplo, hoje o que a gente trabalha a nível de vamos trabalhar a sustentabilidade. Só que ela está sendo trabalhada de forma onerosa, custosa, é uma trabalheira. Pronto. Por quê? Porque às vezes fala, vamos lá, mas as pessoas não avaliam, por exemplo, espécie. Ora, uma melancia parece uma goiaba, mas as duas são de espécie totalmente diferente. O comportamento, a sutileza, a sensibilidade que vai exigir de uma coisa para outra. Um coco com um morango. Um é casca fina, é sensível. O outro é casca dura e miolo mole, né? Então, azeitona é casca mole e miolo duro. Então, um coco e uma azeitona são inversos. E se eu não entender isso, eu posso criar regras de sustentabilidade que, na verdade, eu estou tentando dar viabilidade, eu estou fazendo a vida durar e não a vida significar. Isso que você fala é muito interessante, assim, e tem correntes da psiquiatria, psicologia, até a logoterapia do Viktor Frankl, fala muito disso, né, que o homem que vive sem sentido e propósito, ele não vive, ele sobrevive. E pior, ou ele subsiste. Então existe um esforço de subsistência. Agora você pensa o que é um ser humano de conexão eterna? Então a natureza humana é eterna. Espiritualidade é a minha conexão com a eternidade e não a minha expectativa de futuro. A religiosidade pretende um futuro garantido. A espiritualidade entende uma eternidade revelada. Então, a sustentabilidade está na minha consciência de eterno e não na minha expectativa de futuro. Se eu trabalhar a sustentabilidade a futuro, ela fica cara, porque eu estou trabalhando a viabilidade. Aí eu estou estendendo uma vida mal resolvida. E muitas vezes sem satisfação nenhuma, com muito sofrimento e muitas vezes cara e sem sensação real de felicidade. De realização. De realização, que eu acho que felicidade é quando você cumpre o que a natureza lhe entregou para cumprir. Exatamente. Né? Porque somos 8 bilhões de seres humanos e todos têm funções a desempenhar. E tempos, ou seja, a eternidade ela está traduzida em tempos diferentes. Então, a vida não é uma longevidade. A vida é uma eternidade bem vivida. Então, o tempo é só o ritmo com que eu estou traduzindo a minha eternidade. Então, se eu for intenso no meu tempo, ele foi o tempo da minha eternidade. E eu não vai ter frustração nenhuma. Mas se eu estender o meu tempo achando que isso é vida, eu vou enfrentar a pior de todas as frustrações, porque eu vou fazer comparativos opressores. Ou vou criar ilusões enganosas. Então, eu vou ficar ansioso de uma coisa que eu nunca vou ser, ou pagando uma conta de algo que eu acho que eu deveria ter sido. Aí ou a ansiedade ou a culpa. A culpa. É exatamente. Hoje parece que o ser humano vive entre compensar a culpa e garantir o acerto. Isso não tem nada a ver com o eterno. Quem, assim, eu posso falar porque a gente está falando disso. Sim, dentro da sua... Quem criou o futuro foi o diabo. O futuro estava implícito na tentação. Porque a bênção de Deus é: eu te abençoei para você ser. Faça segundo quem você é. O diabo disse: no dia em que você fizer, então você será. Ou seja, eu era a própria expressão do eterno naquilo que eu iria fazer. Ele já disse, era. Não, pronto. Ele disse: não, você só será depois que você fizer. Isso dessignificou o trabalho, Ana. Hoje as pessoas não trabalham, são prestadores de serviço. Não, mas você está falando isso, é fantástico, porque você definiu o diabo como ansiedade, né? E Deus como aqui e agora, é sempre. Hoje. Por isso que a eternidade é traduzida em hoje. Aqui e agora é sempre. Pronto. Vá fazendo. Isso. O dia que eu te chamar, você já está pronto. Vá sendo quem você foi feito para ser. Eu olho muito isso, claro, do ponto de vista dentro da minha área, e eu acho que tem muita afinidade, claro. Apesar da gente chegar por vias diferentes, mas eu costumo dizer que a verdade, quando é verdade,
ela está manifesta em Claro. vários lugares, né? Exato. Não é uma contradição, é um encontro, Uhum. né, de visão. Mas eu fico pensando, pelo menos, eu atendi 36 anos de consultório, parei há 3 anos, e uma coisa que eu via, que é a coisa mais fácil, Paulo, é você chegar a uma pessoa, por exemplo, deprimida, você identifica, você trata bem o transtorno, aquela doença naquele momento, e você consegue tirar a pessoa. Aí depois vinha um desafio, que eu falava assim: "Agora a gente tem que botar tudo aqui na mesa, ver tudo o que aconteceu para você chegar nesse ponto, para que a história não se Uhum. repita". Exato. Isso era o desafio, a maioria ia embora. Aí voltava 3, 4, 5 anos depois, com a depressão pior do que a primeira que foi eliminada. Isso acontece com o ser humano, o que eu vejo é que tem muita gente vivendo, sobrevivendo, mas não existindo na sua função existencial. E, o sentimento que eu tenho é que talvez a gente ainda não se deu conta da gravidade do que vem acontecendo. Então, até vou usar uma palavra que você usou. Pode, por Eu favor. creio que nós estamos vivendo uma coisa que é mais grave do que um transtorno, é uma mutação. Então, ele não é um ser humano transtornado, ele é um mutante humano. Por isso que não vai adiantar eu ensinar para ele técnicas de comportamento, formas diferentes de pensamento. Ele é mutante. A cada glacial da humanidade, porque houve mutação em toda a criação, e não vai haver mutação no homem. Claro que sim. Então, hoje, o nosso físico, a nossa alma, ela não está só transtornada, ela está inserida dentro de um contexto que não adianta eu propor mudanças se ela não sofrer uma transformação. Essa foi a pergunta do Nicodemo para Jesus: o que é que eu tenho que fazer? Você tem que nascer de novo. Então, eu vou te falar uma coisa que sim, eu sou bariátrico, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Aí muita gente perguntou assim: o que que mudou? Eu falei, mudou? Eu vou te falar uma coisa, e até eu vou fazer uma brincadeira aqui, vai À ser para todo mundo vontade, entender. Paulo. Reencarnação existe, ela só foi mal explicada. Porque o que que eu fiz? Quando eu fui operar, eu falei assim: "Eu vou morrer de um jeito, a hora que eu ressuscitar, eu estou dentro de outro corpo, então eu não vou ficar pensando o que que eu perdi, o que que eu ganhei. Eu agora sou o Paulo Júnior, dentro de outro corpo, aprendendo como é que a minha espiritualidade, minhas emoções trabalham dentro desse novo corpo". Pelo qual serei responsável. Pronto. Então, agora não é uma questão de um transtorno, não é que eu mudei, eu agora habito outra realidade. Então, se não houver um discernimento de natureza, eu nunca vou entender a circunstância. Mas esse discernimento, concordo com você que a gente vive uma sociedade Isso, que a maioria das pessoas está vivendo na Matrix, isso. ignorando o Pronto. que é ser um ser humano, Isso, né? Andando e agindo em manada, isso. não como eu sou um ser único, eh, da graça de uma energia criadora infinita, incalculável, invisível, e eu tenho uma missão a cumprir que me foi dada. As Uhum. pessoas não estão pensando nisso. Elas estão se comparando para lá e para cá, tentando se encaixar em rótulos, em caminhos que não são delas. Uhum. E o que acontece é que isso se traduz num adoecimento coletivo. E a essência não é o que está para fora, é a sua Isso, conexão com essa verdade. Seria isso, isso? exatamente. E aí, eh como é que isso é traduzido à luz da palavra de Deus? E agora vamos olhar a palavra de Deus não como um manual de conduta, Uhum. beleza? Então eu gosto de olhar para a palavra de Deus como se ela fosse o meu descritivo físico-químico. Então ela lá, sabe quando você pega um produto assim, você fala, você é feito disso, é tanto de sódio, Sim, tanto sim. é isso. A palavra de Deus era para eu discernir as minhas dosagens substanciais. Porque a minha missão não é o que eu vou fazer, a minha missão é a pessoa que eu estou me tornando.
Ou seja, a grande missão do ser humano é ele terminar a vida dele sendo uma expressão mais fiel possível da pessoa que ele foi feito. Por isso que quando Deus criou o salmista, no Salmo 139, que é um salmo altamente terapêutico, ele falou assim, Qual? 139. 139. Aquilo é cura, porque o salmista falou, eu vivia transtornado, as medidas me transtornavam. Até que eu entendi que Deus me deu um nome. A espiritualidade é um nome. E aí não é um nome chamada, não é um nome numeral, não é o nome pelo qual eu identifico a presença, é o nome pelo qual eu identifico a natureza. Se fosse para identificar a presença, bastava ser um nome. Não é um nome chamada. Ele não me chama pelo nome para saber se eu estou lá. Ele me chama pelo nome que define quem eu sou. Então, o nome é uma definição de identidade e não um identificador de presença. Porque às vezes eu estou presente, mas eu estou ausente na minha identidade. Por isso que a única coisa que Deus deu para o homem fazer, o que era de fazer, estava feito. Aí ele pôs o homem e falou, agora você dá nome. Então é como se fosse assim. E o nome espiritual é um nome verbal, ele não é um nome substantivo. Ele não é um identificador de presença e nem é adjetivo de qualidades. Ele é um nome verbal, é o movimento que o meu nome produz. Aqui nós estamos colocando o nosso nome em movimento, um em favor do outro. Aí Deus falou assim para o Adão, põe nome. Eu imagino que o Adão olhou e falou assim, jabuticabar. Jabuticabar é o verbo que define a jabuticabeira que vai produzir jabuticabas. Ela só passou a saber que ela era uma jabuticabeira porque ela foi identificada pelo verbo jabuticabar. Aí agora ela sabe qual é o movimento, o que a interioridade dela produz. Então ela tem um substantivo jabuticaba e ela tem uma jabuticabeira, um adjetivo jabuticaba, mas é porque ela é a própria encarnação do verbo Jabuticabar. Cristo é um nome verbo, no princípio era o verbo. Sim. Então Cristo cristou outros cristos. Eu sou o Cristo cristado por Cristo, porque ele era o verbo cristar, de formar, de gerar. Então eu tenho que ter um verbo, eu tenho que ter encarnado por um verbo. A minha eternidade ela é verbal, é para garantir o movimento que eu faço em direção ao outro, no sentido de comunicar ao outro a substância que eu carrego. Isso é espiritualidade. A espiritualidade não é para garantir uma atividade salvífica. A espiritualidade é para garantir e orientar o movimento que vai justificar a minha vida, a minha existência. Eu jabuticabei. Aí o Adão falou assim, goiabe. Aí a goiabeira agora encarna o verbo goiabar. Eu creio que isso é essencial, cada um descobriu o seu verbo. Eu até recomendo, às vezes, um exercício que eu acho que pode ser terapêutico. Eu falo assim, isso é uma brincadeira, não, que, pelo amor de Deus, não use isso como uma receita, não. Que é a questão que a gente conversou aqui agora, a transformação do entendimento e não apenas do comportamento. Eu falo assim, pega um papel e escreve todos os verbos que você conseguir lembrar que as pessoas associam a você. Porque você sabe que na psicologia o ego só se forma a partir de um testemunho exterior. Exterior, claro. Então, lembra quais foram os verbos que a vida já atribuiu a você. Durante a vida? A vida. Vários verbos lá. Esse menino gosta de brincar, gosta de falar, gosta de desenhar. Então, entendeu? Gosta de ajudar, cuidar, arrumar. Então, faz a lista. Depois, se fizer a lista o mais que você puder, sintetiza ela. Tenta pegar os verbos que se parecem. Fala, não, esse aqui dá para juntar com esse aqui, porque é mais ou menos a mesma coisa. Muito provavelmente, você vai chegar no final com 3 ou 4 verbos que definem você. Esse é o seu nome. De verdade. De verdade. Entendi. A vida, o cachorro da sua casa, latiu esse verbo. O passarinho latiu esse verbo.
o padeiro que te atende, latiu esse verbo. Latiu não, Sim, falou. sim, falou. Só que a gente foi ficando insensível A para isso. ouvir o testemunho que a eternidade está dando a gente mesmo, que vai ajudar a gente a entender de que substância a gente é feita. E nós estamos aqui na obrigação de mudanças para ser uma coisa definida pelo seu comportamento e não pela expressão segura da sua essência. Descubra o seu nome. Lá no dia do juízo, muitos livros serão abertos, e os livros dos homens estarão com seus feitos. Aí vai abrir o livro do Cordeiro. Lá só tem nome. No livro da vida não tem feitos, só tem nomes. Eu tenho certeza que serão nomes verbais. Sim, porque é uma prática. Pronto, é a Por isso que é vida, é o verbo. movimento, é verbo. É verbo, é o Não há movimento. frase sem verbo. Você pode ter uma Uhum. frase sem substantivo e sem predicado. Mas sem verbo, não. Não tem jeito. Por Que, isso que que Deus começou relata a o vida. movimento da vida. Pronto, por isso que Deus começou a vida. No Haja, início um era o verbo. verbo. Haja. Seja. Uhum. Né? Então, seja. Seja o quê? Não, seja quem. Seja o seu nome. E aí, voltando ao Salmo 139, ele diz: quando eu descobri que eu tinha um nome antes de qualquer coisa ser feita, que Deus me deu um nome antes de me modelar, eu era ainda substância informe, ele me deu um nome, agora acabou. Agora, para mim, não tem mais alto, baixo, não tem perto nem longe, não tem fácil, difícil, não tem claro nem escuro, acabou. Agora a eternidade me iluminou. Agora não estou longe ou não perto. Não, eu sou o meu nome aqui e lá. Não tem mais alto ou baixo, fácil ou difícil, claro ou escuro. Agora eu estou iluminado pela consciência da pessoa que eu sou, e não da obrigação do que eu tenho para fazer ou da satisfação da expectativa que alguém tem de mim. Pronto, é a liberdade do nome. Isso que você está falando é quase como botar essa tomada de consciência como, de fato, descobrir quem eu sou. Exato, É isso? Porque, assim, exatamente. eu gosto muito de dizer que cérebro é uma coisa, mente é outra, e espiritualidade é outra. Eu digo que são as dimensões. Uhum, Se tiver mais, a gente um dia vai saber, mas vamos tentar uhum. fazer o básico bem feito. Isso, Essa espiritualidade, ela é uma consciência? A isso. consciência da A consciência, essência da espiritualidade é ajudar você a descobrir seu nome. a que você Quem se você destina é. e o que você tem que E, fazer. desgraçadamente, o diabo falou para nós que a vida é o que eu tinha que fazer. A missão não é o que eu vou fazer. A missão é a pessoa que eu vou me tornar. E quando ele fez isso com a gente, ele dessignificou a existência. Então, agora eu estou fazendo para ser, eu estou fazendo porque eu preciso, eu estou fazendo porque é importante. Ou seja, no meu entendimento, a única crise humana é de identidade, o resto tudo é problema. Uhum. E os problemas se tornam crise a partir da crise de identidade. Se eu não tiver uma crise de identidade, eu só vou ter problema. Mas se eu não tiver consciência da identidade, todo problema vai ser crise. Por isso que na tentação de Jesus, o diabo começa tentando provocar uma crise de identidade. Se você é, então por que você não faz? Olha, qualquer coisa que eu tiver que fazer para provar quem eu sou já é crise. A própria necessidade de provar uma coisa é eu revelar, outra coisa é eu provar. Então, por exemplo, sempre responda perguntas, nunca responda questionamento. Então, pergunta fala de ignorância ou dúvida, questionamento fala de identidade. Então, se uma pessoa te perguntar e você perceber que ele não está sabendo, você ensina porque ele é ignorante. Sim. Se ele perguntar de novo, você continua respondendo porque você percebe que ele não entendeu. Daí para frente é questionamento. Ele está tentando colocar em xeque se você realmente é a pessoa qualificada para falar o que você está falando. Aí acabou, mudou de assunto. Porque agora ele está tentando provocar em você uma crise de insegurança para ele poder prevalecer sobre você com o argumento dele. Aí agora não é mais uma conversa. Isso que você está falando é tão verdade, Paulo, que, por exemplo, hoje, em tempos de redes sociais, existem pessoas que vivem para fazer isso. A provocação, Isso. tentando te tirar.
fale o que quiser falar. Cada um tem o direito. Agora, se você concorda, ok. Se você não concorda, também ok. Eu posso usar aqui, então, a palavra que você falou, tá? Lá atrás, uma das falas suas. Que você falou exatamente isso. Quando a relação vai ficando difícil, difícil, eu não tenho que misturar. E aí, alguém ouvindo você sem conhecer essa sensibilidade, pode pensar, mas ela está falando então que lá no fim ela está. Até porque você usou uma palavra difícil lá, muito difícil, ousada, que é a blindagem. Uhum. E eu acredito a mesma coisa. Só que para a gente cooperar um com o outro aqui, essa blindagem não é a que me protege, é para proteger o outro dele não piorar. Então, Entendi. pronto. Não é uma blindagem de quem está se defendendo, é a blindagem de quem está resguardando. Ele chegou no limite da estupidez, da ignorância, que agora eu vou blindar ele em favor dele mesmo. Da falta de educação, da Pronto, e falta para de ele não generosidade. danificar mais gente, porque a mim ele não vai causar dano, mas se eu não blindar ele, ele vai começar a comprometer gente. Então eu tenho a responsabilidade de blindar ele em favor dele mesmo e em favor daqueles que. Então, enquanto era só comigo, era constrangedor. Mas quando ele excede, passa a ser comprometedor. Então, ele tem que ser blindado. Então, ele Uhum. foi ensinado naquilo que ele não sabia. Ele foi instruído naquilo que ele não entendeu. Agora, já que é uma rebeldia, ele tem que ser repreendido, ele tem que ser contido, para que ele não cause um dano para pessoas que não têm a mesma estrutura que eu tenho para aguentar aquilo. Então, eu aguentaria aquilo, eu conseguiria desligar uma chave, estava tudo certo. Mas agora eu estou no papel de ir lá e proteger ele dele mesmo e proteger outras pessoas. Então, eu estou De ele exercendo uma dissipar isso, responsabilidade, não um dupla. direito. Eu tenho a Uhum. responsabilidade da blindagem. Eu gostei muito do que você falou e Uhum. quero cooperar, porque às vezes alguém ouvindo fala: ah, mas a Ana, puxa, uma mulher tão humanizada, ela vai vestir uma coraça. Não, eu vou pôr a coraça. A blindagem é lá. Entendi o que você está falando. É, E é tão difícil, assim, nesses tempos, eu sou uma pessoa que não respondo nenhum tipo de crítica, nada. é, E se um dia eu tiver que dar um toque a um amigo, isso. eu farei isso Em favor dele. em favor dele, no particular, Pronto. e mesmo assim como uma sugestão, Isso. jamais como uma imposição. Mas o amor está esfriando, mas a educação então já foi extinta. O Paulo, quando escreve para o Tito, o primeiro sinal que ele fala de amor é trato. É gentileza, nobreza. Não existe amor sem nobreza. E nobreza ganhou até uma conotação meio É. pejorativa. Então, a grosseria é o absoluto sincero. O absoluto sincero quer dizer que a sensibilidade já foi. Então, a espiritualidade é para garantir a minha sensibilidade, que é o que o salmista fala. Agora acabou. Agora eu não estou reagindo, eu não sou uma pessoa susceptível. Então, hoje, a humanidade está ficando tão sincera que ela está vivendo o absoluto da susceptibilidade. Então, a pessoa fala assim: ó, cuidado com o que você vai falar comigo, porque eu sou muito sensível. Não, se eu tiver que ter cuidado para falar com você, é porque você não é sensível, você é susceptível. Porque se você fosse sensível, você teria sensibilidade suficiente para me entender até na minha ignorância. Então, você ia compensar a minha falta de jeito. Mas se eu tiver que ficar aqui assim, num esforço danado, é porque acabou a sensibilidade. Agora todo mundo ficou o quê? Infantilizado na sua susceptibilidade. A criança é susceptível, o adulto é sensível. Então nós estamos vivendo um mundo infantilizado, absoluto sincero. Não existe ser criado mais sincero do que o diabo. Por isso que ele é o pai da mentira. Como assim? Me explica direitinho. Por que o diabo é o pai da mentira? Porque a sinceridade não mente, mas já deixou há muito tempo de ser expressão da verdade. Por isso que ele é convincente, porque ele tem razão.
Ele é um funcionário que fez o seu melhor, só que o que ele esperava receber não é o que Deus queria dar. Então, na realidade, ele é vingativo. Ele é frustrado, por isso ele é E vingativo. tá. Então ele é o absoluto sincero, porque ele era o padrão da excelência executiva, ele era o CEO, ele era o. Você entende? Ele era o ISO 9000 do céu. Você imagina um cara que é o ISO 9000 do céu, ele tem Aham. o sinete da perfeição. Aí, de repente, quando Deus vai falar de relacionamento, ó, a Trindade vai abrir um espaço aqui para mais alguém compartilhar. E ele achou que esse alguém viria de fora. Então, o que ele pensou? Finalmente, Chegou minha vez. minha vez de ser reconhecido. Então, ele sinceramente fez um juízo prévio do que ele merecia. Foi para o futuro. Ora, todo juízo prévio a futuro forma uma pessoa prejudicada, porque todo senso de prejuízo é a partir de um juízo prévio. Então, quanto mais profundo for o meu senso de prejuízo, é porque mais presunçoso era meu juízo prévio. Então ele é sincero. Ana, não existe amargura que não seja sincera, não existe desapontamento que não seja sincero, não existe ansiedade que não seja sincera. E não existe medo que não seja sincero. O mundo está sofrendo de sinceridade, Excesso. porque perdeu a Excesso. sensibilidade. Então, nenhuma sinceridade seria excessiva se ela encontrasse a essência da sua sensibilidade. Eu podia fazer o prédio da altura que fosse, desde que o fundamento fosse correspondente ao prédio. Só que nós estamos pondo o prédio em cima sem aprofundar nossa sensibilidade. Então, o prédio não é mentira, mas ele vai cair. O cara que construiu na areia, ele foi uma casa. O tolo não é o estúpido. Se ele fosse estúpido, ele não fazia a casa. Não, ele fez uma casa. E, aliás, é uma casa sinceramente esperta, porque é uma casa sincera, feita a um custo mais baixo, a um esforço menor e um tempo mais rápido. Sim. Então, construir na areia é uma baita de uma esperteza sincera, porque ele vai ter um produto acabado mais rápido, que custou menos e que exigiu menos esforço. Que é mais sincero do que isso? Só que ele não tem a sensibilidade de dar sustentação ao que isso vai implicar, ao ônus disso. Ele só viu o benefício, mas ele não agregou valor. Então essa casa vai cair sinceramente, ela vai cair por causa dela mesma. É ela que vai derrubar ela mesma. Não é o vento que derrubou ela. É ela que caiu por conta do êxito. É o sucesso sem fundamentação. É o absoluto sincero num ausente sensível. E aí, por isso que Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriando. Iniquidade não é impiedade. O mundo não está ficando ruim. O mundo está ficando sinceramente correto. E a pessoa sinceramente correta, ela começa a precificar cada vez mais alto aquilo que ela entrega. Porque ela ficou só sincera em fazer o seu melhor, achando que isso ia garantir para ela o quê? O reconhecimento. Quem pensou assim? Lúcifer. E foi assim que ele virou o diabo. Mas, por exemplo, você está colocando que esta figura, que você denomina Lúcifer, ele tem sentimentos hoje que são absolutamente compatíveis com 99% dos humanos. Isso. Não é isso? Como que as pessoas vão se identificar com o oposto disso? É porque Jesus define esse pensamento Lúcifer, e isso não é nenhum xingamento, não, viu? Uhum. É só um ponto de reflexão. Jesus chamou um dos melhores amigos dele de Satanás. Foi Pedro. Uhum. E quando é que Jesus chama Pedro de Satanás? Quando Pedro tenta fazer Jesus pensar nele mesmo e salvar a si próprio. Tá vendo? Toda vez que a vida se torna para mim mesma, ela quebrou, ela acabou. Tudo aquilo que é feito para minha própria salvação é Satanás, é anticristo.
Por isso, está vendo como é que é tudo no nome? Cristo é o quê? Aquele que foi ungido para fazer o movimento em favor do seu irmão. Isso que nós estamos fazendo aqui é cristar. Nós estamos colocando o nosso conhecimento em favor um do outro. Isso vai formar um conhecimento de uma entrega. Toda vez que eu sou anticristo, o que é anticristo? Você pega o seu para você e eu pego o meu para mim. Acabou, isso é anticristo. Você tem uma igreja, né, Uhum. uma igreja, um ministério, Exatamente. né, que é o Sal da Terra, Uhum. né, que eu acho o nome lindo até, porque foi a Uhum. denominação dada, né, vocês são o sal É da isso. terra. Que eu acho que a gente está destemperando. Era o melhor tempero e a gente Exatamente. está destemperando. Quando que você falou assim: "Eu tenho esta verdade para propagar desta forma", e assumiu essa responsabilidade, que é muito grande, principalmente vindo de uma família que já seguia outras. É uma rebeldia, não no sentido de se rebelar contra, mas de ser fiel às suas convicções ou à sua essência. Pronto. Aí você tocou numa coisa que vai ajudar a gente a trazer outro nome. Cristo, a vida que entrega para transformar, a vida que é em favor da transformação, a essência da espiritualidade ela é transgressora, ela é de dentro para fora, não é o que você alcança no seu esforço religioso, é o que você finalmente descobre e que vai brotar do seu interior em favor dos outros. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: no dia que você entender o que Deus já te deu, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí não interessa ser uma corrente de água, interessa que ela é constante. Pode ser um Não filete. seca, Pronto, né? é lá de dentro. E aí, a transgressão. Eu acho que ajudou um pouco, que eu estava lá vivendo toda essa espiritualidade, anos 70. Brasil. E o Brasil, nos anos 70, ele estava de novo representando para a humanidade a possibilidade de algo novo. De novo, o Brasil estava nos horizontes da humanidade como um novo mundo. Promessa. Pronto. Por quê? Porque a humanidade está vivendo um pós-guerra. Anos 70 e poucos foi quando a Europa acabou de pagar a conta e estava começando a se reconstruir. Agora, e aí, a arte brasileira, a cultura, e não vou entrar no mérito, que desgraçadamente uma mentalidade que é associar isso a tendências partidárias, certo? Eu vou falar daquilo que é o Brasil como cultura, como expressão, De todos. como ambiente da vida pelada. Porque o que mais chamou a atenção da Europa quando chegou aqui, porque pela primeira vez eles encontraram, depois do Éden, eles encontraram uma humanidade que convivia com a natureza nua. E tanto é que eles acharam que tinha redescoberto o paraíso. Exatamente. É isso, essa coisa livre. E aí era isso. Anos 70 e poucos, eu estava lá, vivendo esse fogo e vendo um país querendo se encontrar. Eu dentro da universidade. Então, Construindo uma identidade? pronto, o Sal da Terra nasce, anos 70 e poucos, para ser sal no Brasil, para ajudar a harmonizar. O que o sal faz? Ele interrompe os processos de corrupção, ele salienta os sabores peculiares e ele harmoniza as incompatibilidades. E uma coisa que eu vim saber depois de muito tempo, que o sal ainda dá aroma. Havia sal no incenso para ele ser mais aromático. Puxa, então era tudo que a gente queria. A gente queria interromper aquilo que estava corrompendo. A gente queria que as nossas realidades fossem cada vez mais, os nossos sabores, nossas nuances mais evidentes, harmonizadas e cheirosas. Isso foi o sal da terra. Isso é transgressão. E o Brasil está inibindo a vocação transgressora do nosso país, impondo uma definição delinquente. Aí eu tenho dois tipos de delinquente. O tímido, que sabe como é que pode ser feito, mas não faz. e se omite.
Isso é uma delinquência. Ou o opressor, que sabendo fazer, acha que porque sabe tem o direito de oprimir e controlar os outros. Seja com a mão direita ou com a mão esquerda. Não interessa qual mão que está oprimindo. Então não interessa qual mão está se acovardando. É delinquência. Não interessa qual mão está oprimindo. Possuindo. É delinquência. Quem vai resolver isso? Um coração transgressor. Porque a vida é transgressão. Quando você põe uma semente no solo, ela transgride a casca, ela irrompe. Eu e você nascemos porque um espermatozoide foi lá e transgrediu o óvulo. A vida é cheia de transgressões. E transgressões. E nós estamos pegando os nossos meninos e ensinando eles a não serem transgressores. A ter medo, culpa, ansiedade. A culpa e a ansiedade, a culpa é a timidez e a ansiedade a opressão. Então, nós somos delinquentes de um espírito transgressor. A espiritualidade é para que eu seja transgressor em favor do outro. É para que eu transgrida, é para que eu faça o movimento. Espiritualidade é pura transgressão. Que também é sair de dentro tá para fora. Então, é uma transgressão. Perfeito. O espermatozoide transgrediu, depois o feto transgrediu, o tempo todo nós estamos vivendo. Se a espiritualidade não me induzir a esse movimento de transgressão, eu estou vivendo a religiosidade. E é isso que a religiosidade faz. Ela oprime. E aí ela, em vez de induzir a transgressão, ela induz a delinquência. Eu tenho religioso tímido ou religioso opressor. É tão difícil ter um que não esteja de um lado nem os de dois outro. Estão no mesmo ambiente, né? Em geral, né? É um punhado de delinquente tímido subserviente de um delinquente opressor. Isso é muito forte, o que você fala. É muito forte, muito coerente, não só com o jeito que você fala, mas com os exemplos que você dá. Como é que essa mensagem, que é contrária ao senso comum, né, de rituais e de coisas, a pessoa acha que vai todo domingo à missa e que vai ascender ao céu, vai pagar lá, como se pagavam as igrejas em Minas, né? Você vai, tem lá gente enterrada debaixo do altar, que pagava uma fortuna, como se aquilo fosse garantir o paraíso celestial, ao lado do Pai. Como a sua igreja, como o seu ministério transgrediu em função de achar pessoas que entendam isso, porque ela foge do senso comum. Principalmente, uma das coisas daquilo que são nossos pilares, um dos pilares que mais trabalha isso, é encorajar nossos jovens a assumirem responsabilidade antes de ter a competência. Tá, entendi. Para que ele não seja um escravo que alcançou o direito, mas ele seja um filho que assumiu a responsabilidade. Para basear a liderança dele em autoridade, não em poder. Quando Jesus entrou no templo e assumiu a responsabilidade, ele tinha 12 anos, ele transgrediu. Tanto que a mãe dele falou para ele: por que você fez isso com a gente? Ele falou: mas você não sabia que foi para isso que eu vim? Estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Então, é uma transgressão da obviedade subserviente. Houve uma absoluta transgressão. Por quê? Porque ele assumiu a responsabilidade. Davi faz uma declaração que é altamente redentiva. Quando ele vai passar o reinado de Salomão, ele fala assim: Ana, não sou eu que vou construir o templo. Porque o templo é uma obra muito grande e é para Deus, não é para homens. Por isso quem vai construir é meu filho Salomão, que é jovem e inexperiente. Então, hoje em dia, a gente jamais pegaria uma coisa muito grande, que é para Deus e não para homens, e colocaria na mão de quê? De um jovem inexperiente. E é por isso que muitos pais estão matando os filhos. A coisa mais difícil hoje, nas transições familiares, é por quê? É porque o pai estendeu demais
O tempo de ficar na frente. De transição. Aí, quando ele finalmente ele está fazendo para um competente. E aí, ou esse cara tem a presunção de achar que ele finalmente é competente, ou ele já quase se suicidou lá atrás com medo de estragar o que estava funcionando. Ou a culpa tirou ele do processo, ou a presunção colocou ele indevidamente. Ou o processo matou o filho, ou entronizou o escravo. O que é isso que acontece? Tá vendo como é que o sistema do mundo ou mata o filho ou entroniza o escravo? Isso que você está falando é muito sério, né? Porque a gente vê é, que nesses casos existem filhos, cuidado, tá quente. Existem filhos que chegam a um ponto, primeiro que acham que tem direito desde de nunca, antes de entrar no processo Isso, da da responsabilidade. responsabilidade. E tem o outro que não sabe tanto, mas também não está disposto a aprender. Se intimida. E isso eu já vi em famílias, tratei muitas famílias em processo de sucessão, era muito difícil, porque tinha sempre um que se sentia injustiçado, o outro que se sentia no direito. Existe essa combinação de Lúcifer e Jesus nessas É coisas? como se... Jesus, que é o filho que assumiria a Isso. responsabilidade, Isso. sabendo de todas as implicações, que não eram fáceis, e Lúcifer, o filho que não queria saber das responsabilidades, mas queria saber dos seus direitos. Isso. É certo raciocinar assim? Isso. E isso está tipificado na genealogia. De forma complexa, mas Deus assumiu o custo da aula que ele ia dar. Depois deixa que ele trata essas emoções lá com quem ele usou como exemplo. Para mim, toda vez que a Bíblia fala de dois irmãos, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Marta e Maria, são os dois habitantes do Paulo Júnior. É o conflito interior. Então, eles estão aqui irmanados, eles habitam a mesma casa. Então, dentro de mim tem um Esaú e um Jacó, um Caim e um Abel, o mais velho e o mais novo. Esse conflito que Paulo depois define a luta do espírito com a carne. Entendi. Beleza? Uhum. A carne, serviço. O espírito, eternidade. Aí o que acontece? Quem era a obra mais perfeita na área da prestação de serviço? Lúcifer. E, num certo sentido, quem chegou primeiro no visível? Ele. Aí Deus vem agora para apresentar o filho dele, que até então era invisível, que no sentido visível chegou depois. Então, eu começo a achar que o primogênito é o primeiro visto direito e não o primeiro prometido, essência, que veio depois. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão pensou que era o serviço, Ismael. Mas era promessa, Isaac. E Deus fala assim, e se eu escolhi Jacó e não Esaú? Ele não está falando de uma escolha, ele está dizendo que se o eterno não for primeiro, eu vou achar que a primogenitura é o direito e não a promessa. Aí, em vez de eu trabalhar a relação, eu vou trabalhar a competência. Se nossa relação não estiver firmada na palavra empenhada, ela nunca vai se sustentar no serviço prestado. Ser humano não é um serviço a ser prestado e um problema a ser resolvido. Ser humano é uma virtude a ser revelada e praticada num trabalho a ser feito. Então, eu não estou aqui para prestar um serviço, eu estou aqui para realizar um trabalho que revela uma virtude. Eu não sou um problema a ser resolvido. A doença não é um problema a ser resolvido. A doença é a oportunidade de uma virtude ser revelada. A fome não é um problema a ser resolvido. A fome não é resolvida na comida. A fome era a oportunidade da virtude que já estava antes da fome ser manifesta. Então,
Jesus fala assim: sabe qual é o problema de vocês? É porque vocês acharam que o pão era para comer. E ele nunca foi para comer. Ele sempre foi para repartir. Então nós estamos trabalhando lascado para comer o pão sagrado, em vez de trabalhar para santificar o pão. Trabalho não é o direito de comer o pão comido. Trabalho é para santificar o pão repartindo. E agora eu estou comendo o pão sagrado, em vez de santificar o pão repartindo. Por isso que quando Jesus falou assim, façam isso em memória de mim, ele não comeu. O que era para fazer memória de Cristo não era comer o pão. Ele falou, faça isso em memória. Toda vez que você for comer, faça isso em memória de mim. A memória. Ninguém precisa de memória para comer. Minhoca já nasce com a lembrança de comer. Formiga já tem no chip dela. Lembrança de comer é apetite. Memória de amor é partilha. Uhum. Por isso que Paulo fala que a razão de todas as nossas doenças, em todas as áreas da vida, é porque a gente chegou na mesa com a pressa de comer. Então, Ana, se tem uma coisa que a religião fez, por exemplo, a religião atrelou pecado a sexo. E o pecado nunca aconteceu na cama, o pecado aconteceu na mesa. O pecado de Adão e Eva foi na hora da refeição, não foi na hora que eles estavam deitados na cama. Não tinha nem amante envolvido, não tinha tipo de sexo, nada não. Porque Jesus diz, eu não estou sendo traído na tesouraria, eu não estou sendo traído no culto. Sabe onde é que eu estou sendo traído? Lá na mesa, com quem põe a mão comigo no prato. Nenhuma família vai significar a cama, o escritório, a empresa, o salário, se não santificar o quê? A mesa. Enquanto os pais continuarem trabalhando para alimentar a família, ele está alimentando um coxo. Ele está dizendo que o filho dele não é nada diferente do cachorro que come a migalha que caiu de lá. A mesa nunca foi para comer. Isso é tão grave que para Jesus conseguir falar com a gente, ele teve que nascer e ser colocado num coxo, porque é lá que a gente estava esperando o Salvador. Mas aí ele tirou a gente lá do coxo, ele alimentou, ele foi a refeição do coxo. Jesus já foi minha refeição do coxo. Mas ele tirou e foi me transgredindo. Até ele fazer a transgressão maior, que era a transgressão do meu medo. Vem comigo, passa pelo vale da sombra da sua morte. E vamos lá para a mesa, onde agora você é o jantar. Como é que uma ovelha sai lá do coxo e para na mesa? Porque agora ela é o jantar. Isso é o pai. A alegria de um pai não é comer antes dos filhos. A alegria de um pai é os filhos comer antes dele. E ele diz, essa é a comida que eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida nunca foi comer na frente de vocês. A minha comida sempre foi saber que todos vocês comeram daquilo que eu podia oferecer. Essa é a satisfação. Então, a satisfação do ser humano, a gente deveria ensinar nossos filhos a servir primeiro e comer depois. E não a comer primeiro e servir depois. E não fazer caridade com o frango para ter direito de comer o peru. Está ficando ruim. E às vezes nem isso está funcionando, né? Não. E a pessoa faz aquele eu não aguento com pessoas, acho que todos nós temos eh, a lucidez de repartir coisas com outras pessoas. Mas a gente não precisa fazer propaganda disso. A filantropia é a forma mais humilhante, degradante de ajudar alguém. Porque é o direito sobre o não direito, sendo que tudo era só responsabilidade. Nunca foi direito. Nunca foi direito de quem tem e sobre quem não tem. Só responsabilidade, um irmão abençoando o outro. Você quer coisa mais degradante do que a gente nominar uma solução da fome de cesta básica?
Chama de cesta magnólia, chama de cesta fumaça, chama de qualquer coisa. Chama de cesta margarida, luz da vida, mas pelo amor de Deus, eu entregar para alguém uma coisa e eu mesmo nominar aqui dizendo assim, isso aqui é o seu básico, porque você para mim é um ser humano básico, isso aqui é para não faltar gasolina em você para aquilo que eu preciso que você faça. E aí, para ser mais degradante ainda, eu vou lá e monto uma escola de computação, de dança, de arte. E estava tudo certo, podia ser tudo isso mesmo. Mas agora, aquilo que poderia ser arte, não. É o ingresso dele para ser aceito na corte. Matou a arte. Porque agora ele vai até aceitar fazer a dança ou a computação para quê? Porque aquilo traduz quem ele é? Não, é para ele ser aceito. É para ele ter o direito que ele não tinha. Por isso que quase toda a arte brasileira hoje está vendida. Vendida. Nossos artistas hoje não traduzem a sua arte. Eles ajustam a sua arte à necessidade de ter o direito. Como fica isso no entendimento? Porque eu vejo assim, as pessoas hoje falam assim: eu não sei a que me destino, eu não sei por que que eu nasci, eu não sei qual é o meu sentido e propósito, eu não sei. Então, eles seguem caminhos que estão dizendo assim: ó, vai por aqui que isso aqui funciona. Como despertar isso nas pessoas? Mulher samaritana. Hum, Para mim, só está no Evangelho de João. O Evangelho de João é o evangelho do invisível. O Evangelho de João é o evangelho que trata de todos os aspectos invisíveis. Tanto é ele que fala de novo nascimento, Espírito Santo e tal. E começa. O episódio da mulher samaritana só está lá no Evangelho de João. O que é a mulher samaritana? Ela é o colapso de todas as nossas áreas funcionais quando eu dessignifiquei isso pela necessidade. Essa mulher tem colapso em todas as áreas. Ela tem colapso social porque ela tem preconceito com os moradores do bairro dela. Judeus não se dão com os samaritanos. Ela está em colapso trabalhista porque ela já está esgotada de ter que buscar água fora de hora lá. Então ela tem um colapso comunitário, ela tem um colapso profissional, ela tem um colapso religioso, que ela não sabe mais direito agora qual é o lugar certo de rezar ou não. E ela tem um colapso relacional, porque ela já está indo para o sexto casamento. Então, todas as áreas funcionais dela estão comprometidas. Aí Jesus vai lá e se identifica nela com o mais básico. Você pode me dar água? Aquilo choca ela. Tá vendo? Então, Jesus está fazendo o quê? Está transgredindo. Ele foi lá e trombou com todos os pressupostos que aquela mulher tinha. Ele não pregou, ele não foi lá, montou. Aquela mulher não converteu num culto, mega culto, ouvindo melhor pregar. Não. Aquela mulher foi iluminada a partir de um pedido. Você pode repartir sua água comigo? Aí ela fez o discurso. Ela foi explicando tudo que não estava funcionando. Aí Jesus falou assim para ela: se você soubesse o que Deus já te deu, do seu interior, do seu interior. Essa mulher foi tão iluminada, qual foi a primeira coisa que ela fez, Ana? Ela deixou para trás a sua garrafa. Sabe por que nada na vida que a mulher funcionava? Porque para todo lugar que ela ia, ela levava a sua carência, a sua necessidade. Ela levou uma garrafa para o casamento, não vai funcionar. Ela levou uma garrafa para a empresa, não vai funcionar. Ela levou uma garrafa para a igreja, não vai funcionar. Ela levou uma garrafa para o bairro que ela foi morar, não vai funcionar. Se o povo não largar a garrafa. Não é o que está acontecendo em volta de mim, é porque eu pus a minha carência, meu interesse, o meu direito em antes de qualquer coisa. Essa mulher foi tão iluminada que sem nenhuma orientação, sem nenhum seminário, sem nenhuma... Jesus não... Você já pensou uma mulher com a vida toda desarrumada desse jeito? Jesus não dá uma dica prática para ela. Jesus não fala assim, agora você vai lá, faz isso e tal, vai fazer um curso de casais. Não é uma ironia, só estou exagerando, porque tem hora que se não exagerar, não... Nada, nenhuma orientação prática, ao tanto que Jesus é imprudente, pelo amor de Deus, como é que solta uma mulher na rua desse jeito? E mais, uma mulher de má fama, complicada. De mau humor. Mau humor, complicadíssima. Em meia hora, essa mulher traz a cidade inteira para Jesus.
Só que, quando ela está indo para a cidade, está vindo da cidade um time, teólogos, que já tinham feito graduação com João Batista e agora estavam fazendo pós-graduação com Jesus. Os caras estão sabendo lá tudo. Eles não trouxeram uma pessoa da cidade para Jesus, sabe por quê? Enquanto eles foram na cidade comprar comida, está lá no texto. A mulher agora foi para a cidade levando uma fonte. A necessidade dela, o direito dela, a expectativa dela ficou lá. Acabou, ela não vê a vida mais como uma necessidade a ser satisfeita, um interesse a ser contemplado, um direito a ser defendido. Os religiosos de Jesus, não é religioso, pagão, não, os de Jesus, ainda continuavam vendo Jesus como uma necessidade a ser satisfeita, um interesse a ser contemplado, um direito a ser garantido. A relação da cidade deles com a cidade é de quem compra e não de quem oferece. Eu creio que essa é a revolução para a gente ajudar nossos filhos. Nós estamos matando os nossos filhos, fazendo eles aprender uma profissão para quê? Comprar o futuro. Ou supostamente garantir, como se houvesse. Prostituição. Quem é que recebe para entregar O que a o outro pessoa deseja. que é o que o outro deseja? Qual a diferença entre uma casa e um prostíbulo? Nenhuma, no aspecto funcional. Tem cama, tem horário, tem menino chorando, tem almoço para Água. fazer, roupa para lavar, escola para pagá-lo, tudo que é funcional. Só não tem o quê? Tem mãe sofrendo, só não tem o quê? Pai, não tem noção de identidade, não tem nome. Não tem origem. O que o diabo fez, Ana? Ele não tirou Deus do fim. Ele só tirou Deus da origem. Agora eu tenho expectativa de Deus sem saber que Ele é Pai. Por isso agora eu tenho expectativa do que você vai me dar em nome de Deus. Em nome do meu Deus, você tem que ser a pessoa que eu preciso, a pessoa que eu espero ou a pessoa que eu tenho direito. E aí eu não encontro você como a irmã com quem eu vou repartir o meu pão. Pronto. Agora eu rezo para quê? Para Deus me dar a mulher que eu desejo, me dar o trabalho que eu preciso e me dar o filho a que eu tenho direito. É isso que está acontecendo com a nossa espiritualidade. Ela está precificada. Aí eu não vivo isso como quem tem algo para oferecer. Eu vivo isso para garantir a minha garrafa cheia. Matei a fonte. Não tem muita coisa a fazer, não. Joga fora a sua garrafa. E você vai descobrir assim. Sai um dia pensando, o que minimamente de mim eu posso oferecer hoje? Às vezes, quando eu vou ter essa conversa, eu uso um exemplo prático. E Bem didático. prático. Didático. Você vai na padaria para comprar pão ou por causa do padeiro? Para comprar o pão. Pronto. Muda isso. Próxima vez que você for na padaria agora, que seja por causa do padeiro. Porque se for por causa do pão, se o pão dele ficar ruim, você nunca mais vai lá. Então ele não é seu irmão. Mas se você começar a ir por causa do padeiro, você vai ver que a sua relação com a padaria vai mudar. Porque você vai ter sensibilidade pro garçom. Você está indo no restaurante por causa da comida ou por causa de quem trabalha lá? Atualmente, já há uns 10 anos, para quem trabalha lá. Tá vendo? Tô ficando monótono até. Tá vendo? Porque aí você agora encontrou um irmão. E aí você não tem obrigação de mudar o status social dele. Não é isso. Não é isso. Não é garantir cesta básica para todo mundo, para mais sofisticados. Não, é a relação, porque agora as pessoas deixou de ser invisível. Ela deixou de ser o quê? Invisível. Ela deixou de ser um prestador de serviço. Agora é você trabalhando, encontrando outro trabalhador. Dois irmãos trabalhando em favor um do outro. Isso soa como amizade. Isso. Isso é amizade. Por isso que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida por um amigo. A vida é isso. A vida é só amizade. Relação. Então, eu não sou um problema a ser resolvido e um serviço a ser prestado. Eu sou uma virtude
a ser revelada através de um trabalho que vai Me ligar ao me outro. ligar. Então, só é trabalho o que me conecta. O melhor de mim para o Pronto. melhor do outro. Só é trabalho que faz movimento. Isso está na física, isso é uma lei física. Lei física não é esforço laboral. Lei física trabalho é força vezes distância. Se eu não estou percorrendo a distância, meu trabalho é nulo, por maior que seja meu esforço. Então tem gente que está achando que vai aumentar a capacidade dele com mais esforço, sendo que ele podia diminuir o esforço e aumentar a distância. Se eu aumentar a distância, se eu aumentar a distância percorrida no meu trabalho, eu vou realizar muito mais trabalho com menos esforço. Agora, eu estou fazendo um baita esforço, mas aquilo é só para mim, qual é o resultado do meu trabalho? Zero. Porque eu rodei o dia inteiro e voltei para onde? Para mim mesmo. Sabe quanto de trabalho eu realizei? Zero. Então, quer conhecer a sua espiritualidade? Primeiro passo que você der para fora, entrou no Uber, pelo amor de Deus, pergunta pelo menos o nome do motorista, se ele tem família, se ele está bem. Só isso. É só para ele saber que ele não foi invisível. Exatamente. É como se você desse vida àquela pessoa. Sentido ao trabalho dele. Que aquilo não está só precificado. Fala alguma coisa do carro dele que chamou atenção. Ajuda ele. Começa falando uma coisa que está boa e você poder falar, inclusive, daquela que está ruim. Sim. Tá bom? Dá uma Isso, dica. melhora. Vai lá, melhora, dá uma dica. O restaurante está ruim, ajuda seu irmão. Vai lá umas 2 vezes para você ter autoridade para dar toque, para melhorar. Fala, bom dia, eu gosto tanto de vir aqui. Acho até que você podia dar uma melhorada lá no banheiro, porque ia ficar tão melhor. Isso não é bajulação, não. Isso é um irmão ajudando outro irmão. Isso é um irmão mais velho assumindo a responsabilidade de ajudar um irmão mais novo. É só isso. Que devia ser. É intrínseco, mas não é É praticado. essencial. É a essência. É É o que você fala da essência. Não, é Cristo. Se a essência não for Cristo, é anticristo. Se for para me salvar, é capeta. Ô, Ana, o Espírito Santo não vem para te ajudar, ele vem só para te orientar em relação ao outro. Quem gosta de vir ajudar é o capeta. Toda vez que o Espírito Santo está querendo te orientar para um sacrifício a favor do outro, o capeta aparece para quê? Para te ajudar. O Espírito Santo levou Jesus no deserto para quê? Para que ele encontrasse as realidades do deserto e se identificasse conosco. O nosso deserto. Aquele deserto era nosso. E Deus pega o Filho de Deus e leva lá para o deserto para ele encontrar com a gente. Quem apareceu para ajudar? O capeta. É o capeta que quer te ajudar no seu problema, para você resolver o seu problema sem percorrer o caminho que o seu problema te levaria a identificar com o outro. Então, o seu problema é porque naquilo que você for consolado, você console o outro. Isso é espiritualidade. Que é amar a si como o outro. Então, o problema é para que eu conheça a virtude que eu não conhecia. O problema é para que eu soubesse que dentro de mim existe uma... Deus nunca vai permitir para você um problema que a solução já não tivesse lá antes te esperando. O seu problema é para você encontrar a pessoa que estava esperando você. Existe um Paulo Júnior me esperando. E ele está me esperando naquilo que eu me identifico com o problema do outro. O problema do outro é para que eu encontre um Paulo Júnior que eu nem sabia que eu carregava. Existia. Pronto. Até hoje eu tinha feito só doce de goiaba, agora eu sei fazer compota de goiaba. Sei até fazer goiaba com sal, pronto. Agora rapaz, não é que eu não sabia que goiaba servia para isso. Pronto, o Felipe me ajudou agora a entender uma outra forma de substantivar e de adjetivar o verbo goiabar. Perfeito. São pontes. Pontes. São construção de pontes através do outro. Exatamente. Nós somos os É animais possível uma pedra andar sobre a água? Não. Um menino sabe isso. Um menino sabe isso. E o Pedro estava quase acertando, só que ele parou, porque ele achou que era andar e não o movimento. Pega um menino e manda ele jogar uma pedrinha dentro da água, ela atravessa. Aliás, próxima vez que você for em Brasília, a ponte de Brasília, JK, Sim. Beleza? Que foi considerada a ponte mais bonita do mundo. Quem sabe aquilo não é uma palavra profética? Agora eu vou usar da espiritualidade assim,
sem medo de ser feliz. Quem sabe aquela ponte de Brasília não é uma palavra profética para despertar os olhos dos nossos jovens, dos nossos brasileiros? Sabe em que aquela ponte foi inspirada? Numa pedra pulando na água. Jura? Não sabia disso. É. Por isso que ela é em movimento. Estou te falando como engenheiro, ela não é 3 arcos lineares. O dia que você for lá de novo e olhar a ponte, você vai ver que, sem você querer, ela te incita ao movimento, porque o arco passa de um lado para o outro como se fosse uma pedra ricocheteando sobre a água. Pedro consegue andar sobre as águas. Qualquer pedra é capaz de atravessar as águas, desde que ele esteja em movimento para encontrar seu irmão. Perfeito. Jesus diz: vem, Pedro. E no movimento vem, mesmo. Pedro. Eu sou seu irmão colocado no lugar mais assombroso da sua vida. Às vezes a gente está achando que Jesus nos chamou para o lugar mais tranquilo da nossa vida. Amém, Ana? Uhum. Eu encontrei Jesus nos lugares mais assombrados da minha vida. Mais improváveis. Improváveis. Né? Na vida dos meus filhos, da minha família. Quando eu achava que aquilo tudo era diabo, era só Jesus me chamando do outro lado do rio e dizendo: vem, não para não. Para não. Não olha. Vai. Não olha para as circunstâncias, continua o seu movimento. Sabe por quê? Isso é tão forte, porque quando Jesus, intencionalmente, deixou os discípulos e ficou, e a tempestade aumentou, ele aparece no meio da tempestade. Aí o texto diz assim: eles acharam que era um anjo. Que anjo? Eles acharam que era o próprio capeta, porque num lugar de tempestade aqui é gente. Anjo. Se fosse anjo, era um caído. Uhum. Sabe aquele ditado que diz assim: tava tão ruim aqui que só faltava chover. Lá, assim, já tinha chovido, só faltava agora aparecer o diabo. Apareceu. Aí aquilo que parecia assim, o pior dos piores, diz assim: sou eu. Vem. Não é diabo. Não tenha medo. Atravessa o vale dos seus medos. Sou eu. E aí Pedro foi igual uma pedra lançada por uma criança. Mas ele parou. Teve uma hora que ele achou que não ia, né? É porque ele começou a prestar atenção nas coisas em vez de continuar o movimento. E às vezes nós estamos parados, exagerando nossas atividades, sendo que o segredo era ter continuado o movimento. A vida é para que o movimento continue. E sempre na direção de um auto-melhoramento, não por interesse, mas por essência. A mentalidade escrava do Brasil é tão grave que o Brasil hoje é uma das maiores velocidades de queda na taxa da natalidade no mundo. Verdade. Porque todo império esteriliza. O primeiro sinal de uma escravidão de mente focada em prestação de serviço é a esterilidade. O Egito castrava, Babilônia castrava. Daniel foi entregue ao chefe dos eunucos, é castrante. A juventude brasileira hoje tem vez em qualquer lugar do mundo como escravo, mas não tem voz como quem vai orientar os processos. 75% dos nossos jovens querem morar fora para ter vez, abrindo mão de ter o quê? Voz. Sabe qual é a primeira coisa que eles vão abrir mão lá? Ter filho. E voz não terão. Pronto, e o Brasil já está em extinção. O Brasil já é um país em extinção. O medo de ser família, o medo de ter filho, o medo de atravessar para o outro lado, o medo de continuar sendo fonte. Então nós vamos ser a garrafa mais bem lapidada, nós vamos ser o jarro feito de cristal, de ouro, porque a gente gosta de vangloriar isso, né? Ouro. Então pega todas as riquezas brasileiras e forma melhor vaso. Não vai resolver. Não adianta. Posso usar uma comparação assim grave. Nós temos dois materiais. Nós temos dois equipamentos em casa que são feitos da mesma matéria. O prato
e o vaso sanitário. É verdade. Os dois são de louça, quase que invariavelmente branca. Se você tivesse que abrir mão durante 2 meses, ficar sem um dos dois, as pessoas iam querer abrir mão do vaso ou do prato? Rápido. Acho, O geral do povo. 2 meses, fala assim, ó, você tem que escolher durante 2 meses ou um ou outro. acho que as pessoas escolheriam o prato. Ficar sem o prato. Tá vendo? Porque as pessoas estão optando pelo que é útil. Então, por que elas não servem comida no vaso sanitário? Porque, apesar de ser útil, ele não é digno. Mas vai continuar sendo útil. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo mão da dignidade pela utilidade. Nós estamos formando um povo útil, sem nobreza. Porque, apesar de ser útil, não é digno. Porque, se fosse digno, a gente servia melhor salada num vaso sanitário. Ou defecava no prato. Que isso? Apesar de ser feito do mesmo material, a natureza é totalmente diferente. O sentido traduz outra coisa. Uma para traduzir beleza, nobreza, excelência. Está vendo como é que Jesus está sendo traído? É no prato, Sempre, né? E no não repartir. no não repartir. Nós tiramos a nobreza e levamos o vaso sanitário para a mesa, ensinando nossos filhos a serem o quê? Pensar. Brilhantemente úteis e não elegantemente nobres. Vamos pro Repórter Pipinho, porque tem perguntas que as pessoas mandaram que vão mexer com a cabeça da gente. Eu dei uma olhadinha. Repórter Pipinho. O Pipinho já está até em 3D, né? Esse cérebro bem-humorado, só ouve bons conteúdos, eu não deixo ele. Só headphone, a mãe é meio autoritária. E ele, bons conteúdos como o seu, Pronto, beleza. né? Porque ele não tem maturidade ainda para Tá bom, escolher. ele está em evolução. Ele está em evolução. E nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que tem o direito de saber os convidados que vêm aqui com uma Maravilha. antecedência. E eles mandam perguntas para que a gente possa fazer para você, se eles Vê que eu tô pudessem estar calmo, viu? aqui. Eu estou totalmente à vontade. Eu estou Mas zero, é, eu tô zero apreensivo com as perguntas que vão vir. mas olha, a gente sempre dá o seu Instagram, Pronto, tá? tá Que é o bom. paulo.borges.junior. Exatamente. JR, tá vendo? A Exatamente. gente trabalha aqui direitinho. A gente Tá não bom. faz de cabeçada, não. A gente faz gol planejado. Tá bom. Organizado, não planejado. Então, nós vamos fazer essas perguntas para você. Primeira. Paulo, o que significa viver a fé como oferta e não como troca? Eu diria o seguinte: primeiro, que troca não é fé, é crença. Então, não é nem como viver a fé como oferta ou troca. É porque troca não é fé, é crença. Fé é crer, é a convicção de uma identidade. Crença é acreditar, é o crédito que eu dou àquilo que me convém. Entendi. Então, não confunda o crédito que você dá a quem você empresta suas crenças para receber o que te interessa, com a convicção que você tem de quem você é a partir de quem te fez. Fé é a convicção, ainda que invisível, de quem eu sou e que eu estou à espera de ver revelar. Então, fé é o seguinte: eu posso duvidar, mas eu não duvido. Entendi. Essa questão Exato. do acreditar é dar crédito a outra É pessoa que então, não necessariamente você. Acreditar é uma expectativa de remuneração. Exatamente. Aí não é fé. Não é fé. Próxima, Rô. Como diferenciar a vocação de necessidade? A vocação, eu acho que quem vai ver lá vai ficar até melhor de entender essa pergunta. A vocação é a forma mais eficaz com que eu traduzo a minha identidade, meu nome. Que é verbo. Pronto, meu verbo. O que virtude eu verbalizo?
Ou seja, qual é a expressão verbal? O que caracteriza o meu movimento? De que natureza é o meu movimento? Necessidade é qualquer atividade movida por um fator externo. Então, a necessidade, o interesse e o direito são fatores externos que podem corromper o meu senso de vocação. Vocação é tudo que eu faço não por necessidade, não por interesse, nem para garantir o direito, mas a livre expressão daquilo que eu sou e tenho para oferecer. Por isso que Jesus diz assim, isso é muito forte. Jesus diz assim, meu Pai me ama porque minha oferta é espontânea. Aquilo que você está ofertando por necessidade, por interesse ou por garantia de direito, já não é virtude, é negócio. Perfeito. Próxima, Rô. Por que muitas lideranças se tornam reféns da eficiência? Não entendi muito bem essa pergunta. Isso, Por que muitas lideranças se tornam ou eu até acho que reféns? eu imagino, sabendo bem desse meio aí, por que muitas lideranças reforçam essa ideia da eficiência? Lideranças que estão fundamentadas na eficiência. É porque não, Em resultados. em resultados. Ah, tá. Seja Seria deles, isso. seja dos outros. Tá. Então, o sistema de liderança, o sistema todo fica refém da eficiência. Porque não é liderança. É ditadura mesmo, é imposição, é desempenho, é emprego, não é trabalho. Liderança é aquilo que inspira o trabalho. Certo? E tudo que envolve o serviço prestado não é liderança, é chefia. Então, nós estamos confundindo muito controlador, muito governante, muito chefe. Né? Para o diabo, Deus é chefe. Para Jesus, ele é pai. Então, o próprio Jesus teve que se libertar da dependência do divino. Jesus faz uma declaração complicada na cruz, porque ele diz assim, Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então, se eu não fizer essa transição, se eu mesmo não me libertar das expectativas que eu tenho da divindade, eu nunca vou conhecer a minha identidade como filho de Deus. E aí, em vez de eu ser um líder como filho, eu vou ser um chefe de escravos. Por isso que o sistema de controle de escravidão ele é tão dependente da eficiência, ao passo que a liderança estimula a responsabilidade independente da competência. E aí a pessoa faz porque é a essência dele fazer. Próxima, Rô. Como exercitar o perdão quando a dor ainda machuca? É o seguinte, não espere a dor passar, porque senão não vai ser perdão. Então só tem jeito de perdoar enquanto está doendo. Porque senão é concessão. Ou esquecimento. O esquecimento. Então, só é perdão enquanto está doendo. Porque o perdão é exatamente dizer que eu tenho um compromisso com você que vai além da dor que você me provocou. Que a nossa relação é superior a qualquer dor que a gente possa provocar. Eu até uso um exemplo. É o seguinte, se você tiver um amigo mesmo, você vai lá e avisa para ele, fala assim, amigo, é o seguinte, se você estiver pensando em trair alguém, enganar alguém, mentir para alguém, mente para mim, engana eu que sou seu amigo. Não vai cair na bobagem de enganar um inimigo não, que ele acaba com você. Mas já que eu sou seu amigo, eu vou saber tratar você quando você me trair. Entendi. Esse é o perdão. Esse é o perdão. Porque ele é antecipado. O perdão não é depois. O perdão é antes. Por isso que a gente foi perdoado antes de ter pecado. Já era um compromisso. Pronto. Já era uma Já está responsabilidade. implícito na relação o perdão. Próximo, Rô. O que define uma espiritualidade madura? Uma palavra para mim, responsabilidade. Enquanto eu sou criança, eu penso como um servo. Então, só tem dois tipos de pensamento. Ou eu penso como escravo, ou eu penso como filho. Por mais variadas que sejam as formas de pensar. O que caracteriza a imaturidade? O serviço. O que caracteriza a maturidade? A responsabilidade. Quando eu saio do campo
dependente do serviço, da competência e assuma a responsabilidade, eu deixei de ser criança. Por isso que Paulo dizia, enquanto o filho é imaturo, em nada ele é diferente de um escravo. Então, o que define a imaturidade? A troca, a prestação de serviço. O que define a maturidade? Responsabilidade, que vem da mesma palavra resposta. Ou seja, o homem responsável, a mulher responsável é aquele que é responsivo ao seu nome. É como se chega um momento que Deus chama a Ana pelo nome eterno dela e você responde. Pronto, aí você alcançou sua maturidade, porque agora você está respondendo ao nome, mesmo sem você saber direito, sem você saber explicar. Mas você está sendo... Há um movimento dentro de você. Aí alguém fala assim, por que você está fazendo isso? Eu falo, nem eu sei direito, não. Você gosta? Fala, tem hora que não é o que eu gosto, não. Você precisa também? Não. É quando você, por exemplo, você perdoa alguém e você nem mesmo sabe explicar por que você está fazendo isso. É porque agora você não está respondendo a um fator externo. É uma coisa dentro de você que impede você de fazer de diferente. fazer diferente. É o chamado. É você, é o seu nome. Aí você está entrando no campo da maturidade. Próximo, Rô. Como discernir entre o apego ao passado e a memória afetiva? Apego ao passado são as lembranças do feito, do não feito, do que deveria ter feito, do que tem que ser feito. Memória é o que você guarda do que as pessoas são. As lembranças podem matar você. Por isso, Jeremias fala uma coisa muito forte. Ele fala assim, as lembranças estavam me matando. Como é que eu enfrentei lembranças que podiam me matar? Eu trouxe a memória o que me dava esperança. Então, memória é memória de identidade, de natureza. É a relação que a gente representa. E não, eu estou assim porque minha mãe fez isso. Não, isso são suas lembranças. Tem a memória da mãe sem ter a lembrança do que ela fez. Por isso que Deus fala assim, dos seus pecados não me lembrarei mais. Então Deus tem um apagão de memória? Não. É porque ele intencionalmente não lembra do que ele podia lembrar. Ele só traz à memória o que ele quer lembrar. Então Deus não tem uma crise de esquecimento. Ele tem uma intencionalidade de memória. Se eu não tiver uma intencionalidade de memória, as lembranças vão me matar, positivas ou negativas. As negativas vão me deixar deprimido e as positivas vão me deixar presunçoso. Aí eu vou ser o presunçoso do certo ou o culpado do erro. Aí acabou, porque aí o presunçoso tem ansiedade futuro e o errado tem depressão do desacerto. O que pode me tirar desse mundo depressivo, ansioso? A memória. E aí eu até usei uma frase com você aqui antes. Dúvidas nós vamos ter pro resto da vida. Eu vou ter dúvidas a respeito dos meus filhos, desde que eu não duvide quem eles são. Em essência. Pronto. Então eu só vou conseguir vencer as dúvidas que eu tenho se eu não duvidar de quem eles são. Então os comportamentos podem gerar dúvida, mas não incredulidade. Então incredulidade não é uma dúvida. Incredulidade é você duvidar. Dúvida é normal. Eu posso ter dúvida. Ter dúvida no casamento. Sim. Mas não duvido da pessoa. Posso ter crise com a forma como ela está se comportando, mas eu não tenho crise da pessoa que ela é. Entendi. É o que você, é o sentimento que você tem, Exatamente. ele não é comprometido. Não, é porque, exatamente. Então, vamos até inverter, que vai ficar melhor. O compromisso que eu tenho não é afetado pelo sentimento que eu sinto. Momentaneamente. Momentâneo. Porque o sentimento é momentâneo, lembrança. Mas o compromisso é permanente, memória. Próximo, Rô. Quais riscos existem quando a fé é usada para manter aparências? O risco maior porque vai causar uma crise de identidade. Porque se já está sendo usado para manter as aparências, já não é fé, é crença. Já comprometeu a natureza da fé. Fé
A fé não é comportamental, a fé não é reguladora de comportamento, nem reguladora de atividade. Isso é crença. Nós estamos confundindo o crédulo com o justo. É tão interessante isso, porque quando a palavra de Deus vai falar de fé, ela não forma um crente, ela forma um justo, tá vendo? A fé é para que eu faça justiça e não para que eu exerça juízo. A crença sustenta o juízo de mérito. A fé estimula a fazer justiça com quem não merece. Manter a aparência é porque já acabou a fé. Eu passei da fé para a crença. Porque agora eu estou fazendo juízo de mérito, estou mantendo a aparência para continuar merecendo a admiração. Mas já há muito tempo eu já deixei de ser a inspiração da fé. Então, eu vejo muito isso. Hoje, os engenheiros de obra pronta, como tem, né? Por que você não fez daquela maneira? Por que não sei o quê? Sabe uma das coisas mais fortes da fé? É a roupa. A fé se apresenta nua, se for preciso, e não tem vergonha. A crença tem que usar vestes sacerdotais cada vez mais sofisticadas para desviar os olhos. Está lá na Bíblia. O ministério de Moisés era glorioso, mas ele era uma glória que ia devanecendo. Então José teve que ir melhorando a veste sacerdotal para ninguém perceber que ele estava ficando ruim. Ao passo que Jesus termina o ministério dele nu, pelado, diante de todos. de todo mundo. Livre. Isso é fé. Não passa por aparência. Não. Próxima, Rô. Como ensinar responsabilidade sem recorrer ao medo ou à culpa? É porque a responsabilidade é que vence o medo e a culpa. A responsabilidade é o antídoto, é a cura do medo. Então eu estou com medo, não nego. Como é que eu vou vencer isso? Eu vou assumir a responsabilidade. E qual o único jeito de eu assumir a responsabilidade? É concedendo responsabilidade. Porque se eu esperar que o medo passa, acabou, aí já é direito. Se o outro tiver que provar que é capaz de eu não ter mais medo, eu já matei. Acabou, agora eu já inutilizei. Porque Como agora, assim? porque agora eu vou ter um servo. Dá um exemplo. Por exemplo, se eu esperar que o meu filho, alguém, Hum. seja competente o suficiente para me convencer de que agora ele pode assumir, acabou, eu vou ter o escravo, não vou ter o filho. Tá. Por isso que Paulo diz o seguinte: os perseguidores dos filhos são os filhos da escrava. Eu não estou percebendo que ao formar um filho que só vai ter autoridade a hora que ele tiver a competência, esse cara, quando ele finalmente fica pronto, ele é o escravo merecedor. Ele vai vir falar comigo de direito e não de responsabilidade. Então eu coloquei o escravo no lugar do filho, porque agora a linguagem, um filho foi lá e fez tudo errado e teve memória de filho. O outro fez tudo certo e só tinha lembrança de servo. E exigiu seus direitos. Pronto. Você está entendendo, então, o que está matando? E por quê? Porque ele tinha medo. O outro, que ainda que de maneira louca, foi lá. Agora, é legal falar isso. O que trouxe aquele rapaz de volta? Não foi um culto. Não foi um momento devocional. Por incrível que pareça, Ana, foi uma mesa, ainda que com os porcos. Que trouxe ele o quê? Memória. Se nós não tivermos afetiva, né? Pronto. O afeto de Então, se eu reconexão. não colocar a mesa da minha casa como memória afetiva de partilha, eu não estou gerando referência. Mas se eu levar essa memória, ainda que um dia meu filho esteja comendo com os porcos, ainda que ele esteja lá no coxo, o coxo vai lembrar ele da mesa. Como deveria ser. Pronto. Mas ritos religiosos só vão lembrar ele de Deus, mas não vão trazer a memória à família. Nós vamos gerar mais memória de família do que devoção de divindade. Mais partilha. Né? Pronto. Próximo, Rô. O que significa ser relevante pela essência?
Ou seja, uma essência que cada vez mais ela é consistente o suficiente para inspirar. Então, o grande desafio nosso é ser uma inspiração. Então, uma goiaba plena pode inspirar uma melancia, sem comparar. Então, nunca compare melancias com goiabas. Elas parecem. Elas são verdinha por fora, vermelha por dentro, mas se eu começar a comparar, eu vou achar que melancia é grande e goiaba é pequena. E melancia não é grande, melancia é do tamanho que a melancia tem que ser, pronto. Eu já vi muita goiaba maior do que uma melancia, porque eu vi uma melancia pequena para melancia e uma goiaba grande para goiaba. Então, uma goiaba bem resolvida pode ser inspiração para uma melancia mal resolvida, apesar de ser menor. Então, é isso. Perfeito. Próxima, Rô. Como cultivar amizades que sobrevivem às frustrações? Só é, de novo, lembra que foi a mesma coisa, só é amizade se vencer a frustração. Sem frustração de expectativa não há virtude. A expectativa ou é de uma necessidade satisfeita, de um interesse contemplado, de um direito garantido. Isso é Jesus no deserto. Ninguém vai ser poupado, senão se a gente não superar isso, a gente não vence o deserto em favor das pessoas. O deserto não é para que eu vença, é para que eu saia de lá bem resolvido para ajudar os meus irmãos. Isso é recorrente o tempo todo. Expectativa, Necessidade, necessidade, interesse e direito. É recorrente. necessidade e interesse. Pronto, é isso aqui. Ó. Então, onde eu estou sendo frustrado? Numa necessidade não atendida, num interesse não contemplado e num direito não garantido. O que o diabo sempre vai oferecer para você? Por que você não procura alguma coisa que satisfaça sua necessidade, contemple seu interesse ou garante seu direito? E a vida é para assumir a responsabilidade, principalmente daquilo que não satisfaz a necessidade, não contempla o interesse nem garante o direito, mas privilegia a relação. E que é doido, né? Porque hoje a maioria das correntes terapêuticas é voltada para a autossatisfação Pronto. o tempo O todo. tempo todo. O que Como é uma mesa madura? É onde uma pessoa madura senta e serve primeiro. Acabou, acabou, acabou. Não vai ter frustração. E se todo mundo comer e não sobrar nada para ele? Rapaz, eu estou satisfeito. É o justo. Não era para comer naquele dia. Pronto, porque a comida dele era ver os outros. Então, vergonha para um justo não é não ter o que comer. Vergonha para um justo é não ter o que não oferecer. O justo nunca vai ficar envergonhado de não ter o que comer, mas seria uma vergonha para ele alguém precisar dele e ele não ter. Você já imaginou? Alguém muito perto de você que você ama precisar de você e você não conseguir. E Deus garante para você. Isso nunca vai acontecer. Se você estiver na conexão com a essência. Talvez o que você... Vou tomar. Talvez o que você precisa vai te faltar. Mas eu garanto, o que os outros precisam em você nunca vai faltar. Porque é a minha essência, né? Pronto, pode ir para casa. Você é fonte, né? Acabou, pode ir para casa. Pode faltar chuva, mas não vai faltar goiaba, tá bom? Para servir. Tá vendo? Para fazer o doce Porque de não vai ter que ter o inverno da goiaba? Uhum. Um dia eu vou olhar para a goiabeira, parece que ela tá seca. Não tem goiaba. Não, é porque as raízes dela estão se aprofundando para poder produzir mais goiaba. Próxima. Não, calma. Ainda tem algumas etapas, tem um momento pipinho. E tem uma pergunta que eu queria fazer. O seu chá é bom, depois eu quero a receita. Muito bom, excelente, né? Muito bom. Isso é feito, é decantado de um dia para o outro, mas pela mão da Rose. Muito legal. A Rose é uma pessoa maravilhosa. A Rose é uma pessoa da mesa. Dadivosa, né? Dadivosa, com certeza. Por isso que o chá fica melhor. A gente sabe quem faz o melhor chá. A gente pode até fazer uma brincadeira que eu acho que ajuda pedagogicamente. Não é um chá da Rose, é um chá de Rose, né? Tem Rose. Tem Rose nesse chá, né? Pois é, vai que a gente fabrica e bota chá de Rose. Chá de Rose. Tem Rose aí, né? Tem Rose com as suas virtudes. Exatamente. Só para antes da gente ir para o momento pipim, queria te fazer uma pergunta. Como
você procede nos seus momentos de dificuldade? Porque, por exemplo, eu tenho muito claro que a vida é feita uma faculdade, não facilita, Isso, ela não, dificulta. Porque tem exato. gente que fala assim: "Ai, Isso. Deus não gosta de mim, me Nós vamos abandonou". de problemas maiores para mais complexos. E o Isso. que vai É. aumentando, espera-se, se você Uhum. estiver no caminho certo, é que você vai É. ficando mais apto a lidar com eles, Isso. né, e Uhum. crescer apesar deles. Como que você lida com isso? No seu íntimo? Porque eu sempre olho, quando eu tenho minhas dificuldades, para a natureza e falo: "Tem chuva, tem ressaca, tá limpo, eu tô dentro dessa natureza que tem momentos de abundância, momentos de escassez, e É só isso você ter a me inclui". certeza que você está sendo tratado por um pai e não por um patrão. Ele não te deu um serviço à espera da sua competência. Ele te deu um trabalho na medida do que você já tem. Então, a sua dificuldade não é para você receber uma competência para fazer aquilo. É para você descobrir o dom que você já tem. Então, você nunca vai receber nenhum desafio que seja incompatível. Então, a fé é a certeza do que não se vê. E o povo acha que a certeza do que se vê é o que não se vê lá fora. Não. A fé é a certeza do que ainda não se viu aqui. Então, a fé é para mim ter a convicção de que, haja o que houver, é para mim descobrir a respeito do Paulo Júnior aquilo que eu ainda não sabia. Entendi. Que é, em última instância, uma fração divina. Pronto. A Sandra de É um Sá pai. é, Quem te deu o trabalho é um pai. Ele não te deu um ele te serviço. deu trabalho. Trabalho. Por isso que ele vai aumentar a sua carga de trabalho para você conhecer a pessoa maior que você pode ser. A Sandra de Sá fala uma coisa tão interessante que a maioria das pessoas não entende, eu acho genial, ela fala: "Eu tô naquele momento que eu tenho que entrar para dentro para depois sair para Inverno. fora". Inverno. Todo Eu mundo. vou pegar o que Pronto. está dentro, me reabastecer, me reconectar para depois agir para fora. Inverno. É, Então, tem um momento que você tem que mergulhar no mais profundo do seu ser. Eu vou usar uma comparação. Quando Jesus fala assim, entra no teu quarto e fala com o teu pai, ele faz uma advertência antes. Não conversa com o seu pai achando que ele não entendeu o que você está precisando. Então, não seja como os ignorantes, que acham que faltou foi explicação, por isso seu problema não resolveu. E nem seja com os religiosos, que achou que porque você até agora não acertou na música, mas na hora que você acertar, ele converte. Não é isso. Entra no teu quarto e fala com seu pai. Aí, se eu pergunto, a maioria das pessoas fala assim, quando eu te pergunto, entra no teu quarto e fala com seu pai, o que vem na sua imagem? É o seu quarto na sua casa e Deus vai te encontrar? Ou é o seu quarto na casa do seu pai, onde ele está te esperando? Amém? É o seu quarto na casa do seu pai. com certeza. É E não diante é o dele. seu quarto na sua casa, onde Deus vai te visitar. A gente tem que parar de ficar evocando Deus no quarto da minha casa. Na matéria, né. Pronto, tá Ele vendo? é E além eu da matéria. começar a conversar com Deus no meu quarto, na casa dele. Porque Na eu vou. mesa dele. Pronto. Tá vendo? Vamos Porque. fazer uma Isso, conotação porque. melhor. E aí eu Vamos completo com essa conversar na pergunta. Eu falo mesa. assim: quando você chega na mesa de Deus, você veio de fora como quem está com fome? Ou você vem de dentro como quem sabe que já funciona? Se eu conversei com Deus no meu quarto, na casa dele, a hora que eu chego na mesa, eu vim de onde? Vim de dentro. Um dia na minha vida eu cheguei nessa mesa como quem vem de fora. Depois, a gente só chega como quem vem de De dentro. dentro. A fé é para você sentir que você está vindo cada vez mais de dentro. Já está nutrido, né. Pronto, e não de fora. Perfeito. Agora, momento pipim. Momento pipim agora é para relaxar, Tá bom, é tomar mais tá chazinho, bom. que é uma livre associação, uma brincadeira, é um pingue-pongue. Tá, Vou te colocar uma palavra, uma frase para completar, uma pergunta, o que vier na cabeça você responde, ok. tá? Agora é humano, não é nem o Tá bom, pastor, tá bom. é tudo fácil. 1, cor predileta. Azul. 2, lembrança feliz da infância. Uma. Uma lembrança feliz da infância, pescar com meu pai. 3, que é o momento ali mesmo, né. A Isso, é, pescaria tem essa coisa isso. quase Tudo. meditativa, você tem que estar ali focado,
Nem calado. amanhã, nem futuro, nem Porque eu passado. gosto da ideia da pescaria com meu pai, porque é um lugar onde você fala tudo sem poder falar nada, né? Porque se conversar, espanta o peixe. Então você está falando tudo que tem que ser falado. Aí a sem falar. linguagem humana é essencial. Isso, ali é uma solidariedade. É o silêncio que fala É tudo, a né? solidariedade, um propósito em comum. Perfeito. 3, felicidade. Felicidade, família, mesa. Família, a mesa. A mesa. 4, um hábito essencial. Amigos. 5, um medo. Medo. Eu vou dizer uma angústia. Como você quiser. Angústia de entregar tudo. Eu quero ter certeza que eu entreguei tudo. Então, na verdade, é um medo De guardar alguma coisa. de quando, ou então é um desejo de quando for chamado, Isso. né? Ter aquele momento que você fala, pode subir Pode. o guindaste, que foi tudo bem feito. Eu quero ter certeza que eu estou indo embora com todas as prateleiras vazias. Exatamente. E quando chegar lá, olhar, se não fiz mais, me foi impossível com Só o que isso. foi me dado, né? A minha grande angústia é entregar tudo. E pelado. Foi isso. Se Deus quiser. Quero E subir pelado. 6, amor. Amor, a minha esposa, a Lana. Eu achei que Lana vinha Pois hoje. Eu é. estava aqui, aí cheguei lá, eu falei, dei de porque- cara com o Felipe, falei que é de Lana. eu garanti. Eu sou que nem criança, né? Porque eu estava na Pronto. expectativa de ver Eu Lana. garanti pelo menos a presença de um amigo, mas é uma viagem tão bate e volta, e a Com gente está num certeza. período lá tão Não estou intenso. nem reclamando. Eu sei, eu acabei encaixando Só o nosso tô- encontro porque eu aqui. vejo vocês Sempre juntos, tão dupla, É. né? Que eu falei assim, cadê Lana? Achei que Lana estava no banheiro na hora ali. Mande um beijo para Lana, Amém. tá? 7, um erro que te ensinou. O erro que me ensinou a rebeldia. Ou te salvou, Exato, por isso que me ensinou, né? né? Só valeu a pena Valeu. porque foi para algum lugar. Foi. 8, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou vivendo a minha vida como se o mundo fosse acabar amanhã, honestamente. Tem alguém que um dia falou, não vou lembrar de quem, quero viver a vida como se o mundo fosse acabar. Não, quero trabalhar como se o mundo fosse acabar amanhã. E viver a vida como se ela fosse eterna. Isso. Ô, Ana, Deus deu para nós uma experiência de morte e ressurreição todo dia. É verdade. É o seguinte, cansaço tira sono. Então, eu tenho que trabalhar na minha vida para ficar exausto. Aí eu fiquei exausto porque eu entreguei tudo. Aí de exausto eu durmo. Então, trabalho dá sono. Serviço tira o sono. Serviço deixa você cansado. Trabalho deixa você exausto. Aí se de exausto, você dorme como quem morre e acorda como quem ressuscita. Você está falando do trabalho aí como ofício, né? Como aquilo Entrega. que você se destina. Acabou. O seu melhor sendo entregue. Você entregou pros outros. tudo, então Tá você vai certo. para a cama como quem? Morre. Para ressuscitar. Por isso que os que esperam no Senhor não se cansam. Sabe por que o povo está perdendo o sono? Porque está ansioso. Porque está E está ansioso prestando e serviço. está prestando serviço. Aí ele fica com medo do serviço dele não ser recompensado. O que é a primeira coisa que ele vai perder? O sono, ele não morre. Vai para a cama exausto, que você vai morrer. Mas exausto de fazer O trabalho. aquilo que você foi Olha, destinado entregou a tudo. fazer. Você vai deitar e morrer. E acordar como quem ressuscitou. Aí uma hora de morte vai ser suficiente. Mas Felipe, cuida para ele tomar pelo menos a vitaminazinha C, Não, né? tô Um tomando. zinco, assim, para dar uma imunidadezinha, né? Não deixa de também a B12, você bariar, tem Depois que ter. aí, agora lá o ferro, tem que ter, porque eu tenho muitos amigos que fizeram bariátrica, foi uma maravilha para todos, renasceram. Isso.
Mas de vez em quando tem que puxar já fez não sei o que Não, o lá. meu não é de vez em quando, não, é todo mês. Se todo mês, Todo porque aí mês você vai fala lá assim, esqueci mês passado, mas não é para esquecer nenhum. Não, 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 não. Lá em casa, todo mês, eu e a Lona liga na tomada lá e reenergiza. Isso mesmo, tá? Alguém tem que botar ordem. Tem. 9. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria e como você utilizaria ele? Um superpoder? Ah, eu vou te falar, francamente, porque isso é uma coisa até que me persegue, porque eu acho que fica assim meio no imaginário. Eu acho também que é por isso que isso foi colocado. Asa, Voar. voar, eu acho que nada É. traduz mais leveza do que você sentir que você pode flutuar, que Eu acho você que nada traduz mais vento, entrega. Você vento. está falando uma coisa dessa, você sabe que a primeira vez que eu fui saltar de asa delta, hoje, a última vez eu saltei de parapente, e recomendo, depois de uma idade, Aham. parapente. Asa delta é para quando a gente é jovem. Mas você sabe que o parapente me deu, asa delta nem tanto, mas o parapente me deu uma sensação de eu estava no colo de Deus. É isso. Porque você vai para a rampa e Pronto. o vento Eu fiz arma, isso. e o vento arma, Arma. E você se lança. e você se lança. Ah, E olha aquela, pelo menos aqui no Rio, não sei, foi o único lugar que eu saltei. Você olha aquela Niemeyer, aquele mar, aquela pedra do porque Leblon o que é esse voar? É o se soltar. rio invisível, né? O vento, por isso que o Espírito Santo teve vento. Aí Abre você se lançar no vento e as estradas e estão uma lá. sustentação totalmente invisível e você ser levado pela corrente, Entendi. é E uma isso. das coisas que eu mais adoro é sonhar que eu estou voando. É isso. Geralmente, liberdade está associada a sonhar que está voando. Gente, quando isso acontece, aí às vezes vem aquela sensação de, nossa, tem que fazer xixi, tem que fazer xixi. Eu falo, não, pelo amor de Deus, agora eu vou segurar de Igual que eu xixi, estou no melhor do porque voo. agora eu estou no melhor do voo. E por último, Paulo, uma frase ou um pensamento que você gostaria de deixar para as pessoas. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Se ela não estivesse aqui, ela ia querer cantar isso comigo, porque essa é a nossa música. Porque é o seguinte, a vida é cheia de trás e lás. Tem dia que você amanhece, você acha que você está você tem a unção da águia, você olha tudo de cima e acha que, gente, esse povo está tão preocupado com essas coisas tão pequenas, porque você é o próprio trá. Mas tem dia que você amanhece com a unção da minhoca. Quanto mais você trabalha, mais fundo o buraco fica. É a unção do furador de Então é o cisterna. trá E o lá. e o lá. E essa música é legal porque ela é um trá para vários lá, 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 lá. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho um trá para muitos lá. Mas sabe o que vale? Deus é amor. Por E mais tá que no a trá vida e tá seja no lá. acabou. Lembra do Salmo 139? Ainda que eu esteja longe ou que eu esteja perto, ainda que seja a noite mais escura ou mais claro o dia, ainda que seja muito alto ou muito baixo, ainda que eu voe como uma águia, mas eu frequente a mais profunda sepultura, Deus é amor. E Tra lá, estará. lá, 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 Na lá. realidade, ele não estará, você que estará Exato. nele. Isso, ele é. Ele é. Você se fundirá É, ao que é. ele não só me ama, ele é o próprio amor em mim. Isso é legal. Amém? É isso. Valeu. Querido, muito Obrigado a você. muito obrigado, de Obrigado a você pelo coração. mimo Que da isso? bala goma aqui, da gomice Eu vou aqui. pedir para fazerem um saquinho para Tá bom, você isso aqui é uma levar. linguagem afetiva aqui para mim. Agora, eu queria te dar uns presentinhos. Ó, Valeu. a gente tem um livro aqui, que esse livro eu escrevi na pandemia para poder me manter conectada, que é o Felicidade, Ciência e Prática para uma Vida Feliz. E aí foi a primeira vez que eu falei de espiritualidade, segunda, como uma sustentação. Não discuto religião, É, mas acredito que espiritualidade é condição, não é condição e escolha de exercício. exatamente. Mentes depressivas também foi aí que eu falei das 3 dimensões da doença do século, corpo, mente e espírito, Uhum. tá? E o último livro, que foi lançado em novembro do ano passado, que todo dia eu acordo 6h30 espontaneamente, assim, Legal. e
eu sempre peço ao designer do universo, que eu chamo de Deus, Uhum. que se tiver alguma coisa para me inspirar naquele dia, que eu estou aceitando. Tem dias que ele não inspira, tem dias que ele inspira e vem umas frasezinhas na cabeça, eu anoto ali e eu dividi aí Muito 365 bom. frases para a gente. A gente tem até estimulado muito as pessoas a escreverem devocionários. Mas tem que É, ser, a porque escrita o conecta. devocionário é uma forma acessível de todo mundo escrever um livro. E eu vou te dizer, mais do que isso, é é o exercício mágico de tirar o pensamento do É. abstrato e concretizá-lo. É A fazer uma obra o que de você está falando é pensamento. tão essencial que eu acho que valeria até para o estímulo para todo mundo aí, porque o devocionário é uma carta. Isso mesmo. Você está escrevendo pensando que é alguém. Então o devocionário não é simplesmente um quê. Ele implica um quem. Você fez aquilo para alguém pensar o que Junto, foi junto. que É. pode ser até diferente, tanto que ali embaixo de cada frase eu E quem coloco tem com vontade de escrever um livro, um devocionário é uma forma, é, porque é só você contar suas histórias. Começa a anotar as exatamente. histórias e depois. Não, e é uma maneira da gente se É, comunicar com o outro, né, porque eu deixei espaço em cada página para a É, pessoa botar o que ela pensou, eu vi aqui. porque E pode ser você que que é não seja. escritor, eu estou aproveitando isso para estimular outro, porque eu acho que nós estamos precisando disso no Brasil, essa sensibilidade, porque isso pode trazer mais pratos de A porcelana para a mesa. mesa. E Mas aí, o que é legal é porque o devocionário ele tem um segredo, né? Ele não sofre tanto a edição. Você não pode ficar editando muito as devoções. Acho que um livro mais técnico, ele é mais editado, né? O devocionário é mais acessível porque ele não tem demanda de edição. talvez seja mais da tua essência, Exatamente, né. A exatamente. gente tem um presentinho aqui do Pipinho, essa eco bag com a nossa frase, né, "Faça aconteça, se inspire", que eu digo, se você não está inspirando pessoas, é porque está já fazendo hora extra, sem Exatamente. utilidade. Aqui um caderno para você Ah, anotar legal. suas coisas, pode jogar isso tudo do lado que as crianças vão arrumar para você. Aqui uma Ah, canequinha do legal. Pipim para quando você tomar um chá, um Maravilha. café, lembrar da gente. Se Vou quiser levar a passar receita para do chá da Rosa. vai, para a Rose. E se Amém. quiser passar a caneca para a Lana, será Com também de muito certeza. bom gosto. E também a gente tem aqui, se você quando estiver precisando de uma energiazinha a mais nessa vida louca e cansada, Axon, que é um suplemento que eu tomo de manhã com meu Ah, suco legal. verde, que dá uma Legal. energiazinha pra gente. Muito bom. Então, Felipe, se quiser também, tá? Depois você experimenta e diz se funciona. Para mim Maravilha. funciona Muito muito bem, obrigado. tá bom? Muito obrigado. Querido, Valeu. agora é aquela hora que você vai ser mal educado, não vai olhar para mim, vai olhar só para ali e dar todos os seus recados. Leva o microfone e fala com o povo. A única coisa que eu quero deixar bem registrado nessa oportunidade é que o grande desafio da humanidade não é circunstancial, não é estrutural, não é funcional, é decididamente relacional. Havia um mal identificado na possibilidade humana que antes do próprio pecado. E, na verdade, o pecado só aconteceu porque o homem se deixou vencer por esse mal. É a solidão. Não é bom que o homem seja só. Então, nada, absolutamente nada, sozinho. A comunhão não é uma oportunidade, ela é uma condição. Não há revelação de amor, não há revelação de verdade. Por mais que eu seja o melhor proclamador da verdade, a verdade só se estabelece a partir de uma relação. Por isso, onde 2 ou 3 estiverem em relacionamento, amor de fato, a bênção vai ser ordenada. Não quer dizer que Deus vai organizar a bênção, ele vai enviar a bênção. Não. A bênção que já foi organizada encontrará a sua verdadeira ordem, o seu verdadeiro destino. Por isso que o que pode destruir você não é nenhum outro tipo de circunstância, a não ser a solidão. Você quer conhecer a verdade? Então busque essa verdade em comunhão, porque ela não depende da eloquência de um proclamador. Ela é essencial na relação de 2 ou mais amigos. Deus abençoe. Muito obrigada.
Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod Pipe. Hoje foi com esse maravilhoso Paulo Borges Júnior. Se você não segue, eu sugiro que comece a fazer agora. Lá no Instagram, paulo.borges.jr. É muito fácil. Se você tem dúvidas sobre espiritualidade, sobre como amadurecer espiritualmente, eu acho que esse papo vai fazer uma grande diferença para você. Porque aqui na comunidade Pod People a gente acredita que somente o autoconhecimento, o conhecimento e a troca, o compartilhamento nos fazem seres humanos melhores. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para receber todas as novidades. E até o próximo Pod People.